Bom dia a todos. Um dia bonito como esse, né? Todo mundo se esquentando no sol. Vamos começar com uma oração? Nós te damos graça, Senhor, te louvamos pela tua fidelidade, misericórdia, Senhor. Te agradecemos que o Senhor tem preservado o Brasil em tempos tão difíceis, que o Senhor esteja cuidando da nossa nação, que o Senhor tome em suas mãos o destino do nosso país, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, semana passada nós comentamos 1 João 5, 16, que é um versículo polêmico, tá? 1 João 5, 16, ele aborda um tema que é um pouco difícil de a gente entender isoladamente e, eu vou ser sincero, não tem uma definição exata. Por quê? Porque o que o João falou para o ouvinte da época era óbvio. Para nós não é tão óbvio, tá? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Esse é considerado um versículo importante na transmissão da revelação de Deus por João. Por quê? Porque ele repete 3 vezes a morte. E aí tem o seguinte, não tem nada a ver com perda da salvação. Cuidado, tá? A salvação não é perdida. A salvação, abro em Efésios 1:13. Vamos só se eu anotei certinho a referência. Às vezes eu anoto errado, né? 1:13. Sim, tá certo. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ele dá todo o processo da salvação, né? Ouvir a palavra de Deus, aceitar o evangelho, crer, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, tá? A ideia de selado é lacre, é a ideia de inviolabilidade, tá? Tem outros versículos que a gente vai ver depois, mas João não vai estar apresentando um conceito diferente. Então ele não está falando se você vê seu irmão cometer um pecado para a morte, não ore porque ele perdeu a salvação. Não tem muito sentido isso daí, tá? E aí a gente entra num questionamento. O que poderia ser isso? Eu abordei uma das hipóteses, como eu acho mais viável, que aí a morte está relacionado um crime de morte. A pessoa se tornou um assassino. Isso a gente viu essa semana, quem acompanha os jornais, etc., né? Porque argumentaram que quem matou a filha de uma roteirista de novela, não vou falar os nomes, estava junto com a mulher do atual presidente. Que escândalo, né? Primeiro que isso daí não tem nada a ver. Depois ela não é segunda esposa. Mas existe um outro problema aí. O marido dela atual, ele realmente é um assassino. Ele matou alguém. Ele cumpriu sua pena na sociedade? Cumpriu, tá? Ok, não tem problema. Só que existe uma coisa. Qual que é a função que ele exerce hoje em dia? Alguém sabe? Pastor da igreja da Lagoinha, tá? A gente pode falar o nome porque isso é público. E aí a gente tem um pequeno problema. Qual que é? Quais são os predicados, o que é indicado para ser pastor? Quem lembra onde está isso? 1 Timóteo tem, mas 1 Timóteo 3, tá? É um pouco diferente a abordagem, mas dá para entender. 3:1, 1 Timóteo 3:1, fiel é a palavra. Ele está dizendo que o que ele está escrevendo é uma verdade.
Se alguém aspira ao episcopado, a ideia aqui de episcopado é bispo, tá? Nossa denominação não tem bispo. Foi abolido na nossa denominação. Algumas denominações protestantes mantêm a figura do bispo. Quem tem é a metodista, tem, episcopal tem, tá? A gente não tem. Por que a gente não tem? Porque a história fala que o bispado sempre esteve associado à corrupção. Sempre quando você separa a liderança do público, você perde todo o controle e vira uma bagunça geral. O batista, por definição, ele adota o modelo congregacional. O que é isso? É a congregação que é quem controla, quem orienta, quem dá autoridade ao pastor. Quando você foge desse modelo, você vai para o modelo episcopal. Aí quem tem a autoridade, o comando, etc., é a figura do bispo. Então nós não temos a figura do bispo dentro da denominação batista. No Novo Testamento tinha. Eles implantaram o bispado, tá? Tito fala também de implantação de bispo. Mas se tornou um alvo de corrupção. Quem quiser, pois eu dou material. A igreja do primeiro século para o segundo, os bispos só queriam saber de coisa boa. Vinhos caros, festinha, não sei o quê. Por quê? Porque foge totalmente da realidade. Então, o modelo batista aboliu a figura do bispo, tá? E eu acho que está certo, porque dá uma confusão. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, a gente coloca ao ministério oficial, ao pastor. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, aqui ele fala, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, a ideia aí não dado ao vinho é a quantidade, não violento, porém acordado, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos, sob disciplina, com todo respeito, tá? Não seja neófito, para que não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, e aí continua. Então, o que acontece? Esses são os critérios mínimos para quem quer ter um ministério na igreja. Trabalhar como oficial da igreja. A gente usa para pastor e para diácono. A gente usa como referência. O que é irrepreensabilidade? Quando fala não, que o bispo seja irrepreensível. Olha, aquele lá é aquele. Ele fez aquilo lá mesmo? Então, para assumir a função pastoral, ele tem que ter uma ficha limpa. Mas ele não deve mais nada perante a justiça. Mas ele dá um mau testemunho perante a igreja. Se ele fosse, como eu não falei o nome, se ele fosse alguém realmente preocupado com o ministério, ele exerceria uma função ministerial sem o cargo. Tá? É que a maioria das igrejas pentecostais, a da Lagoinha também eles não fazem um concílio de avaliação. Eles fazem uma ordenação, são coisas diferentes, tá? Eu quero... Silvia, você vai ser pastora amanhã. Como eu? Sim, senta aqui, eu vou impor as mãos, você já virou pastora, tá? Essa é uma verdade. O concílio nosso, a gente exige que faça os 4 anos de formação no seminário, faz uma prova, que pelo menos se afasta os muito loucos, né? Porque tem uns loucos lascados. Então, literalmente, é fácil se tornar um pastor numa igreja pentecostal, porque eles trabalham com unção, tá? Então, acho que é relevante trazer o que seja o pecado de morte nesse conceito. Pode falar, Silvio. Já esteve aqui na nossa igreja, acho que Celso Godoy, que era um presidiário. Ele não fala nome. Tá. Não, tá, eu sei. Batista, né? Tá, não sei. Então, o que está se falando é o testemunho. Alguém que tem um testemunho muito pesado no passado, olha, ele se converteu, mas ele é um estuprador em série. Tudo bem, ele se converteu, mas ele tem um passado. Associar o testemunho dele, pessoal, joia,
Mas associar com uma função pastoral e cargo pastoral é complicado. Eu tenho dificuldade em aceitar uma situação dessa. E lembrar uma coisa, existe a distinção técnica entre função e cargo, tá? Na Igreja Batista a gente acaba falando que é os dois. Então, eu exerço uma função pastoral e tenho cargo de pastor. Não é bem assim, se a gente parar para pensar, tem uma separação. As mulheres podem exercer função pastoral? Não, sim, elas devem, tá? Então, a mulher deve exercer uma função pastoral. E o cargo de reverenda? Gozado que o pessoal, ninguém fala reverenda, né? É estranho. Eu não consigo enxergar o papel de reverenda no Novo Testamento, tá? Mas a função... O que seria uma função pastoral? O que é uma função pastoral? Quem que ajuda? Função, de um modo geral, é o descritivo das atividades que a pessoa... Perfeito. E quais são as funções que se atribuem ao pastor no Novo Testamento? Cuidar de ovelhas e não ensinar. A ideia, agora não vou lembrar o teu versículo, mas depois vocês procuram, que existe a função pastor-mestre. Todo pastor tem que ser um mestre. Não é a ideia de ensino como a gente tem, a ideia de preparar pessoas para o ministério. Entendeu? Então, o professor de escola dominical, ele está exercendo uma função pastoral. Se ele ficar só dando aula, não. Se ele passar a cuidar, e um professor de escola bíblica dominical acaba cuidando. Por quê? Porque você orienta, você participa. Você não vem dar aula, ó, acabei a aula, pessoal, tchau, tô indo embora, viu? Acabou, não quero saber mais. Não é isso. Função é um conjunto de atividades. Boa. Não é uma atividade exclusiva, não, é um conjunto. Principalmente para pastor. E a gente vê alguns que falam assim, não, mas eu sou pastor, mas eu não gosto de cheiro de ovelha. Eu só quero ficar na parte administrativa, tá? A gente está falando das funções bíblicas do pastor. Na realidade atual, dentro das nossas igrejas batistas, pelo modelo que a gente segue, o pastor trabalha como se fosse um CEO de uma empresa, tá? Ele que coordena tudo. Pode ter um auxiliar financeiro? Deve. O americano já adota, inclusive, uma estrutura que é mais complicada, porque as igrejas batistas americanas têm 5 mil membros, 10 mil membros, é um esquema diferente. Então, eles têm o pastor principal, é gozadíssimo. Eles pegam o pessoal nas faculdades que está lá com 60 anos, 65 anos, que é super conhecido, que tem uma base doutrinária teológica. Depois tem um pastor que cuida da parte administrativa, ele fez seminário e ele tem curso de administração. Tem um outro que é de música, tem um outro que é de finanças. Eles separam e eles são profissionais e, ao mesmo tempo, têm uma visão espiritual. Mas isso é outra realidade. Mas ela perguntou, Cris, a função pastoral feminina. Eu acho que inclui oração, aconselhamento, tudo que a mulher pode fazer, né? A mulher tem alguma restrição que a mulher não pode fazer? Isso ninguém vê, né? Só não pode ser o cargo. Não tem uma distinção da função, se a gente parar para pensar, entre a função pastoral feminina e a função pastoral masculina. A mulher pode ensinar a escola bíblica dominical? Deve. Oração. Se aparecer encapetado, liga o 90. Não, impõe as mãos e expulsa o demônio, tá? Deve fazer aconselhamento? Deve. Então não existe uma restrição. Quando eu falo da função de ser pastor-mestre, eu estou falando a definição do Novo Testamento, tá? Aí a gente vai entrar no que é a função de pastor, que é tudo isso daí, e tem mais até controle das ovelhas, orar pelas ovelhas, evangelismo, participa tudo isso daí, tá? E mestre não é a ideia de ensino, cuidado. A ideia de mestre é um conceito que você está vendo, aprendendo, não somente pelo que está se falando, mas pela vida da pessoa, tá? Ela tem um discipulado no ensino. Diga, Silvio. Pastor, mas também tem um pastor e ovelhas e um pastor de culto. Sim, aí é outra coisa. É outra coisa. A gente não é de agora, tá? Não pensa que é de hoje, não. Mas a gente vive muito pastor show.
Então, a pregação, ela é a parte principal do nosso culto cristão? É, tá? Por quê? Porque onde você está lidando com a revelação de Deus e você está expondo para o Espírito Santo agir nas pessoas. Então, ela é. A exposição, ela deve ter um preparo, deve ter uma sistematização, não deve criar conceitos ou ensinos fora da revelação de Deus, mas ela tem uma outra coisa, ela tem uma teatralidade, tá? Essa teatralidade a gente chama de homilética. É como você se comporta em público, como você fala, impostação de voz. Isso é treino, porque isso é algo totalmente humano, tá? Então, se me pegarem 5 minutos para vir aqui para dar uma escola bíblica dominical que eu não estava programado, eu não tenho problema nenhum. Por quê? Porque eu sempre faço a mesma coisa, tá? Quando pedem para... quando eu estou na escala de pregação, para mim é mais difícil. Por quê? Porque não é crítica, só estou expondo. É uma vez a cada 2 meses. Então, isso, o que você faz na sua vida, ele te coloca numa prática. Agora, dentro da realidade que a gente vive hoje, existe muito pregador show. Ele tem um baita treinamento, tem uma baita presença, sabe usar a impostação de voz, sabe manipular muitas vezes a massa, sabe levar ao convencimento. Agora, se você pegar e digitalizar o que ele está falando e colocar no papel, você fala que não tem nada aquilo, tá? E isso não é incomum. Às vezes, até na nossa igreja, vem um pastor convidado, aí o pessoal chega e fala assim, ai, que mensagem, eu babei, eu dei tanta risada, não é isso? Aí eu sempre faço a pergunta, tá, qual foi o texto bíblico central? Esqueci. Porque literalmente se torna um show. E a gente vive isso na época da internet. Então você tem pastores que a gente usa, inclusive, no seminário como exemplo de homilética. Como eles são preparados. E eles fazem curso, tá? Quem é do meio empresarial lembra do nome, ele já faleceu, era o Polito, tá? Que dava curso de oratória, aprenda a falar bem, em 10 lições, venha comigo. E as empresas pagavam. Hoje tem o Polito Júnior. Quem tiver a curiosidade de ver como era o Polito no passado e ver o R.R. Soares, você fala assim, mas eles são iguaizinhos? E são iguaizinhos. Aprendeu direito, tá? Quando do curso de homilética, ou dava, né? Aí eu pegava alguns pregadores conhecidos. E o interessante é que os alunos falavam assim, olha, quem segue uma metodologia de oratória, exposição de mãos, controle de voz, como olha para as pessoas, como ele centraliza, tudo, eram aqueles que vocês têm as maiores críticas doutrinárias possíveis. Inclusive um que faz algum tempinho aí que foi excluído da Ordem dos Pastores, tá? Que a igreja dele está ótima, bombando, não sei o quê, mas não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com os ensinos cristãos, tá? Ok? Mas as pessoas que estão lá falham porque a gente tem que estar no banco ouvindo o pastor, mas a gente tem que ser crítico naquilo que a gente... Sim, não tem jeito. Não pode aceitar o que está falando ali na frente porque é um pastor. Exatamente. A gente tem que estar ali e tem que falar, opa... Ela está falando como seminarista. Está torcendo. É verdade isso. A Cristina está falando como seminarista. O que ela está falando? Que a gente deve, como cristão, isso é bíblico, isso é neotestamentário, de você fazer uma análise crítica do que está sendo falado, tá? A ideia até da gente ter acesso a um seminário, a igreja financiar metade do custo desse seminário, tá? Ela visa ter um senso crítico. Ela visa a formação de líderes, vocês estão sendo formados, e vocês têm um senso crítico para valer. Eu, muitas vezes, me levanto e vou embora, dependendo de um pregador, porque não dá para ouvir a bobagem que faz. E tem muitas coisas que vocês, muitas vezes, não conhecem. Teve um que veio aí, que ele pegou oratória boa, impostação, aí ele citou 2 autores. Não, porque fulano e ciclano. Mas esses autores, eles são da teologia social. Ele é um adepto dessa teologia que já caiu há 50 anos por terra, tá? A gente releva porque não é o pastor. Com certeza, não tem nem dúvida. Não
Não tem nem dúvida. Um dia, né? O pastor tinha falando que a gente você perde pode. a salvação. Ela me mata, a minha mulher me bate. Isso eu não vou falar, mas você pode, olha, aquele que está em pé, veja que não caia, tá? E diga. A gente fala assim, a gente releva. Nem todo mundo releva. Não. Todo mundo entende aquilo, já porque é um pregador, entende como verdade. Eu sei que ele leva muitas vezes aquilo para a vida. E aí dá, por exemplo, quando isso acontece, o que a gente faz como liderança pastoral? No próximo culto a gente corrige. Quando a bobagem é muito grande, aí você arremata no próprio culto. Teve um pastor que era contratado aqui da igreja, você sabe disso, né? Aí, num culto mais reservado, de oração, ele chegou e falou um negócio que doutrinariamente é um negócio assim, eu não estava, tá? Aí, imediatamente, o pastor Carlos Jones tomou e falou assim, é o seguinte, 2 pontos. Não é verdade. Ficou chato para burro, mas teve que fazer, porque foi uma doutrina muito fora, tá? Então, isso daí, às vezes, você tem que fazer um arremate. Provavelmente, aquele pastor não vai ser mais chamado para vir na nossa igreja. Ou ele vai receber alguma orientação. Por isso. Não. O que ela está comentando é que tem pessoas mais que não são tão preparadas, que são contaminadas, tá? Agora, cuidado com o seguinte, pastor erra passagem bíblica? Sim. Pastor erra nome de profeta? Porque Elias, não, era Samuel. Erra cidade? Erra. O que não pode errar é doutrina. Não pode errar doutrina, tá? Então, essa é uma coisa que se bate muito aqui na nossa igreja. Nós somos muito chatos em relação a isso daí, tá? E se vocês perceberem, o nosso culto, ele sempre alguém vai falar, alguém está soltando versículo. Porque a gente procura manter uma centralidade na escritura. Porque se a gente parar disso daí, a gente vai começar a preencher esse vácuo com outras filosofias. Ok, vamos para a próxima passagem? Ok. O que nós temos? Para mim, é o pecado de que a justiça nossa associa à morte. Então, na nossa realidade, não existe pena de morte. Então, a gente pode orar por qualquer coisa. Isso não exclui que quem cometeu um crime considerado socialmente abominável possa exercer função pastoral mesmo depois de convertido. Tá? Então, eu citei o exemplo prático de uma moça que matou a família lá nos Estados Unidos. Ela ficou no corredor da morte e ela se converte. E aí o pessoal faz uma campanha no Estado para que ela seja anistiada. E ela vai a público e fala assim, eu não mereço isso. Eu sei que eu tenho a vida eterna, eu sei que eu sou salva, mas eu cometi um crime de morte. Eu matei gente. E ela foi executada. Entendeu? Então, eu acho que socialmente, no Brasil a gente não tem crime de morte, tá? A gente tem exclusão social. Só no exército tem para traidor. Então, eu acho que a gente não tem uma limitação, mas eu coloco isso muito do ponto de vista social. Cada sociedade tem uma característica diferente. Quando você tem umas coisas meio abertas, é que o autor das escrituras está colocando essa situação, ela existe, só que tem uma certa variação de local para local. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Tá? Mas é um texto em aberto. Agora, que não é morte espiritual, não é. Vamos continuar. Sempre ouve que é espiritual. Mas é difícil, né? Então, bom, isso é qual a morte? É a rejeição do Espírito Santo. Mas deve ser difícil a gente julgar. Exatamente. Se aquilo foi, de fato, uma rejeição. A gente não sabe. Não converteu ainda. O reverendo João está chamando atenção para uma linha de pensamento, né? Sobre... Não, isso tem argumentos que falam pró que seja morte espiritual. Que você não deve orar mais por aquela pessoa porque ela está definitivamente perdida. Você tem como saber isso? Não.
Às vezes você vê pessoas que ficaram 2 anos fora da igreja, vê pessoas que estão 20 anos que recusam o evangelho e de repente aceitam. Então a gente não tem como fazer esse juízo. Mesmo quem frontalmente fala assim, eu não quero saber do cristianismo. Quantas vezes não acontece que a pessoa volta para trás? Então eu acho difícil colocar essa ideia de morte espiritual, tá? O entristecer o Espírito Santo, eu acho que é a recusa do Espírito Santo mesmo, tá? Recusa em aceitar, mas é alguma coisa entre Deus e a pessoa. Eu não tenho como saber, não tem como pôr na balança isso, tá? Eu estava até conversando com a Laura esses dias, porque quando chegar nos fins dos tempos, a estrutura do julgamento em si ela já está estabelecida. A gente tem o juiz, a gente tem o advogado de defesa e tem o promotor de acusação. Sim. Só que a ideia muitas vezes a gente se coloca como parceiro do promotor de acusação. E as pessoas adoram condenar fulano, e não é o nosso papel. Não. Nós seremos julgados ali no final dos tempos. E as pessoas querem fazer o papel junto com Satanás. A gente pode cuidar que a gente pode usar disciplina. Sim, é outra coisa. É. E a disciplina dentro da igreja, a primeira finalidade é de restauração. Não é para excluir. A gente só exclui quando já tentou outras medidas e não consegue, tá? O fulano continua naquela bobagem, continua normalmente é pecado relacionado à sexualidade. E continua. Não, mas você não pode continuar tendo amante. Se arrepende. Seu comportamento não é apropriado. Ninguém mete a mão na minha vida. Aí chega um ponto que a disciplina deixa de ser restauradora e ela passa a ter a finalidade de ser exemplar. Falar que, olha, daqui para dentro, nós queremos a moral de Deus. Tá? Então, vamos lá. Ok? Podemos continuar? Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. É isso que ele está continuação da gente orar sempre. Tudo que é fora da justiça de Deus é pecado, tá? E esse é um problema que a gente tem, porque a gente não conhece toda a ética e moral de Deus, tá? 18. Sabemos que todo aquele... Aí nós vamos ver uma coisa interessante, tá? Nós vamos ver 3 sabemos. Então aí vem na construção da mensagem que João está querendo colocar para a gente, 3 passagens que quer dar para a gente. Olha a sabedoria de Deus aí. Você tem essa sabedoria? Ele está repetindo. A primeira, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho. Ele já fala no começo da epístola sobre que o cristão, ele peca. Só que o pecado não tem a finalidade de separação definitiva do homem com Deus. Então o pecado não leva à perda da salvação. Ele começa falando isso, tá? E aqui ele arremata dizendo que o verdadeiro cristão não tem a prática continuada do pecado, tá? Ele peca, reconhece o pecado, se arrepende e procura uma mudança de comportamento, tá? Quem é um exemplo como personagem disso é Davi. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, tá? Por que é isso? Não quer dizer que ele era um homem perfeito, que ele fazia o que Deus queria. Ele não está dizendo isso. Segundo o coração de Deus, é que ele entendia a parte emocional, entre aspas, de Deus. Como Deus reage. Pecou, se arrepende, restauração. Não quer dizer que o pecado não tenha consequências. A maioria dos pecados que Davi cometia era na esfera sexual, tá? Ele devia ser um jogador de futebol lascado na época, né? Porque o que ele arrumava de filho, o que ele arrumava de encrenca. Só que a consequência disso qual foi? Uma família totalmente desestruturada, tá? Uma violência sexual entre filho e filha, e essa violência familiar, ela persistiu.
Então, cuidado, por quê? Porque o pecado, ele traz consequência mesmo que seja perdoado. O Antigo Testamento reforça muito isso, e dentro da lógica da explicação de outra mentalidade, ele fala, olha, um dos pecados mais complicados que tem é o adultério, porque ele envolve mais de uma pessoa. Então, lembra disso. Existe diferença de consequência do pecado, tá? Aquele que nasceu de Deus o guarda, tá? Então ele está fazendo uma situação, o quê? Ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Ele está fazendo uma construção que é tipicamente judaica. Ele está fazendo a oposição em que o verdadeiro filho de Deus, ele não vive no pecado. E esse é um problema que a gente tem. Por quê? O cristianismo sempre fala que você é o que você faz. Existe agora um ensino, principalmente das igrejas neopentecostais, que não precisa fazer isso. Você pode fazer o que você quiser na vida, o importante é o que você se identifica, não o que você faz. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, tá? O aspecto ético, moral, ele é uma das essências do cristianismo. E aí ele vem um problema que eu quero abordar com vocês, outros eu continuo semana que vem. O maligno não lhe toca. O que vocês acham com esse não lhe toca? Porque isso dá uma confusão lascada. Você vê que João gosta, no finalzinho, de levantar polêmica. Maligno é o diabo. É a figura do diabo. Não é somente Satanás. É qualquer um da turminha dele, tá? É a ideia de maligno como força opositora espiritual contra Deus, tá? Não toca aquele que é nascido de Deus. Palavra de Deus. Significa que o diabo não pode causar enfermidade no cristão? Não. Significa que o diabo não pode matar um cristão? Sim ou não? Pode acontecer isso? Pode. Onde que a gente tem... E o que significa aquilo? O maligno não lhe toca. Não lhe toca na salvação. Então, o diabo não consegue entrar na salvação. Ele não consegue atuar na salvação. Abre 2 Coríntios 2,17. Mas aí seria, para matar um cristão, ele tem que ter permissão de Deus. Isso daí, essa história da ideia da permissionalidade, isso daí vai longe. A gente pode voltar. Isso daí é para situações especiais, tá? Mas isso a gente discute e pode ser semana que vem, porque se eu começar com isso, não porque Jó, não porque Pedro, aí a gente vai ter que pegar texto. Está errada a citação, eu anotei errado. É o espinho na carne. Quando eu não imprimo... Não. 12,7. Eu esqueci de pôr um número. Por isso que eu gosto de imprimir, porque quando eu só escrevo antes de vir... Não, é Coríntios, é mesmo. Tá certo. Então, na carta aos Coríntios, Paulo fala de revelações, tá? Ele começa no 12:1 falando de uma revelação que ele teve, que se chama tecnicamente de arrebatamento. É a ideia de ser projetado à presença de Deus, tá? Por isso que, inclusive, ele faz uma cláusula explicativa no 12:2, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E no 3 ele tem outra cláusula explicativa que é a mesma coisa, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Tá? Porque ele mesmo não sabe o que aconteceu. Ele se vê como Isaías na presença de Deus, ele interage na presença de Deus, não só como Isaías no capítulo 6, como o próprio João no livro de Apocalipse. Tá? Então, é a ideia de arrebatamento, é a ideia de projeção e interação. Tá? E ele continua no 7. E para que não me ensoberbecesse, ficasse orgulhoso, arrogante, tá? Com a grandeza das revelações,
que ele teve muita revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Tá? Aí vem uma grande discussão, que é esse espinho na carne. Vem a discussão se é um ataque espiritual ou um ataque físico. Tá? Eu, particularmente, acredito que seja um ataque espiritual, mas o texto não enfoca isso. E outra coisa, dentro da cabeça de Paulo, não existe muita distinção entre espiritual e físico. Para eles, tudo que é espiritual interfere no físico, tudo que é físico interfere no espiritual. Então, dentro de um conceito mais filosófico, o judaísmo, e por extensão o cristianismo, ele é holístico. Ele não separa a parte material da imaterial. Estou doente espiritualmente. Se você está doente espiritualmente, você está doente fisicamente. Se você está doente fisicamente, isso reflete na sua espiritualidade, tá? O que ele diz aqui que existe algo que incomoda ele, algo que de vez em quando cutuca ele. Pode ser físico? Pode. Eu acho que é mais espiritual, tá? Alguém que convive com Deus e tem uma tentação, tem algo que volta do passado e fica te incomodando, isso atrapalha muito o ministério, tá? E interessante, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, e a gente tem a resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é muito interessante isso, porque quem passa por provações, quem passa por dificuldades, depois que vence a dificuldade, ele consegue enxergar mais o benefício de Deus, tá? É o que Tiago fala, Tiago 1, 2, que é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo, por toda alegria, o passarde por várias provações. Cuidado, porque tem versões que falam cairdes por várias provações. A tradução está errada. É deixar para trás, tá? É depois que eu venci a provação. Você não vai ficar alegre no meio da provação, só se for maluco, tá? Então aqui Tiago está falando: fique contente, fique alegre, quando você deixou para trás a dificuldade, tá? É algo que ele está falando, tá? Sabendo que a aprovação da vossa fé, ele associa, quando a gente está passando por uma dificuldade, o tamanho da nossa fé, a prova da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é a ideia da perseverança? Firmeza. Eu sou melhor cristão, eu sou melhor pessoa, eu estou mais firme nas coisas de Deus depois que eu venci a provação. Ora, a perseverança deve ter ação perfeita, completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tá? E depois ele vai amarrar com a ideia de sabedoria. Você não pode enfrentar uma provação sem sabedoria. Isso às vezes a gente vê pessoas que têm um bom comportamento cristão, demonstram fé, e passa por um problema sem sabedoria nenhuma. O que acontece? Quebra a cara. Tá? Esse espinho na carne, se fosse espiritual, ele não fala espinho do espírito, ele fala espinho na carne. Esse carne em grego é carne aqui? É carne mesmo. Você vai ficar em aberto, por isso que eu falei que é em aberto, tá? Eu acho que era coluna dele, que tem alguma coisa. Deixa o Marcelo falar que ele começou. Muita gente falando que era alguma coisa relacionada ao comunismo, alguma coisa assim. Aí não, porque você não tem nada que indique, tá? E é muito interessante. Por que não tem nada que indique? Porque senão as pessoas falariam assim: ah, mas isso eu posso ter, olha, Paulo tinha, entendeu? Não, o meu problema é rabo de saia. Onde tiver um rabo de saia, eu estou atrás. Ah, mas Paulo tinha isso. Eu tenho o problema de Davi. Mas Davi, a gente tem todo um conceito negativo. Se tivesse um conceito positivo, você já tem tanto cara de pau por aí. Então, o que algumas pessoas alegam como físico, que não tem base bíblica nenhuma, biblicista, né, exegética, é que tem uma passagem que Paulo escreve: veja com grandes letras vos escrevo. Tá? Aí falaram que ele era
Ele tinha catarata e não tinha operado ainda, porque o convênio estava na fila de espera do convênio, tá? Não tem sentido, porque o grandes letras escrevo, é a ideia que ele está assinando alguma coisa, tá? Não tem nada a ver, porque as epístolas não são nem escritas por eles, são escritas pelos amanauenses, que eram os copistas, né? Um termo técnico que a gente usa. Então, se Paulo tem um espinho na carne, ou se esse espinho é espiritual, está aberto em discussão. A tradução carne é carne mesmo aí, é sarx, não tem dúvida sobre a palavra. Professor, não era porque ele se preocupava tanto que todas as revelações, foi o único que teve várias revelações de Deus, e que ele não fosse como o diabo, né? Que ele ser igual a Deus. Não, ele está falando isso de cara, mas... Então, ele fala isso no versículo, e Paulo tem uma preocupação não somente nessa carta, em outras cartas que ele está falando, aí ele joga no meio um versículo que você acha estranho, porque Jesus morreu na cruz, porque não sei o quê, porque ele tem essa preocupação, porque ele era alguém altamente capacitado, ele era doutor em filosofia na época, ele vinha de família, ele era rabino, de boa formação, então ele poderia se orgulhar, ele era conhecido. Quando ele se apresenta lá para a festa, o pessoal identifica ele. Mas esse é o Paulão, tá? Mas você é bom na oratória. Quando ele vai no Areópago, ele vai lá, ele se apresenta na frente de um monte de pessoas, ele não está nem aí em ficar acanhado, ele fala com naturalidade. Então ele tem treino na oratória, como os gregos tinham, porque os gregos eram famosos pela oratória. Eles conseguiam fazer igual Fidel Castro, falar 5 horas e ninguém dormir. Tá? Ok. Abram comigo rapidamente Efésios 4:38. E a gente vai terminar. Hoje eu tenho que terminar na hora. 4:38. Não, de novo copiei errado. Fala sobre salvação. Eu preciso imprimir, não adianta. Para a pregação, sempre imprimo. É sobre salvação. Não, Efésios 1:13 a gente já falou. Leia o versículo. Não, 2 é o que fala da graça universal. Não, não é, não. 2:8, vamos ver. Não é isso. Fez 2:8, você decora. Depois eu trago para vocês. É sobre certeza da salvação, tá? Mas não tem problema, isso eu já tinha dado 1:13-14 que fala sobre isso. Vamos terminar em oração? Aí, Elisete, semana que vem, você queria falar sobre que Deus necessita, a permissividade de Deus no sentido de permitir. A gente pode falar isso semana que vem, não tem problema, tá? É a doutrina que Deus permite tudo o que acontece, tá? Isso daí, para mim, é uma doutrina errada, mas a gente discute isso e vê os prós e contras de cada um. Vamos lá? Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por esse dia, porque nós estamos aqui na tua casa. Obrigado que o Senhor fala conosco mediante a tua palavra, o Senhor nos instrui, o Senhor nos liberta. O Senhor esteja agora com o culto. Abençoa, Senhor, todos os participantes, os visitantes, que sejam transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.